Então vamos a concentrar, é sempre importante a concentração, necessitamos dessa sincronicidade onde temos o nosso corpo, a nossa respiração, a nossa mente no aqui e agora. E todos estamos vindo de um movimento, então é necessário esse soltar essa tendência, essa inércia e aterrissar nesse instante presente, nesse estado de presença no aqui e agora. Então colocamos a atenção na respiração, a respiração é movimento, o movimento nos conecta com o corpo. Fazemos algumas respirações mais profundas, uma inspiração mais profunda, exalando pela boca, como sentindo essa descarga, esse soltar, esse deixar ir o nosso dia, as impressões do nosso dia, deixar ir a nossa vida e as suas histórias, deixar ir o nosso passado, o nosso futuro, e assim exalamos. E ao inspirar, conectamos com a abertura, abertura, receptividade, recebendo o prana, a energia, esse vento de sabedoria que elevamos nossa mente, olhamos para o infinito, para o universal e inspiramos energia universal. Conectamos com dimensões de sabedoria, linhagem de mestres, influência espiritual, conectando com toda essa ancestralidade de sabedoria que chega até nós. E assim vamos soltando todas essas nuvens da mente comum, do nosso tempo, soltando essa mente que se apega a conceitos, a objetos, a pessoas, soltando essa mente que se prende aos próprios conceitos que criou, histórias que nos contamos, soltando todas essas fabricações, criações, deixando a mente descansar no seu estado natural, espontâneo, soltando as emoções, sentimentos, toda a atividade dessa relação dualista entre sujeito e objeto, percebedor e percebido, toda a estrutura do karma, atividade de relação, deixando que as nuvens transitem em liberdade e colocando nossa atenção no céu aberto, na consciência aberta, reconhecendo a qualidade de ser capaz de conhecer, essa cognição pura, unidade indivisível, entrando nessa dimensão de ser consciência aberta, cognição pura, conectando com o que é fundamental, essencial, que sempre está, nunca se perde.
Não aumenta, não diminui, não ganha, não perde. Consciência. Sem os conceitos, reconhecendo o nosso estado natural, a nossa unidade indivisível, a consciência no seu estado puro. Esse estado sempre está presente. Perdemos esse reconhecimento desse estado de consciência pura porque a mente se distrai com o movimento. Estamos sempre olhando para fora, buscando fora e perdemos o reconhecimento da nossa presença consciente. E ficamos preocupados em buscar, em gerar esforço para encontrar, sempre fora de nós mesmos, a paz, a felicidade, o equilíbrio, a harmonia, como se dependesse de algo externo. Lugar, pessoas, coisas, acontecimentos, circunstâncias. E assim a mente se distrai, fica fragmentada, num processo de dualidade, dentro, fora, eu e outro, sem dar-se conta, perdendo esse reconhecimento da presença consciente. Somos paz, somos todas as qualidades, somos Budas. A nossa essência, a nossa natureza, que sempre está, é Buda, sempre presente, mas nunca reconhecido. Vamos aproveitar esse momento de introspecção para contemplar a nossa verdadeira face, reconhecer a própria essência. A meditação é esse espelho mágico que nos permite ver a nossa face verdadeira. Para isso, temos que deixar de estar distraídos com o movimento. Abertura, contemplação desse estado de presença aqui e agora, contemplando a transitoriedade. Shamatha, concentração interior. Esse é o primeiro passo preliminar, causa fundamental que nos permite ver, reconhecer. O segundo passo é o treino nesse reconhecimento, uma e outra vez, a contínua lembrança. É assim como alcançaremos a estabilidade. Reconhecendo que a nossa natureza búdica é nossa verdadeira identidade. O que é a natureza búdica? É nossa qualidade imutável, é absoluta, perfeita, completa. Não somente imutável, como incessante. É a unidade indivisível. É a natureza búdica. Se trata de reconhecer na nossa própria experiência
eterno, infinito, sem nascimento, sem morte, imutável, sempre o mesmo. E essa natureza imutável, incessante, é completamente qualificada, plenamente qualificada, indestrutível. Todo karma, toda dor, todo sofrimento não abala, não mancha, não perturba, não destrói a nossa natureza búdica, indestrutível, inabalável, imutável, incessante, plenamente qualificada, alegria, felicidade, paz, harmonia. Não depende de nada externo, é o que somos, é nossa natureza. Para reconhecer nossa natureza, temos que deixar de estar distraídos com o jogo dualístico da mente. Esse fluxo de pensamentos que gira em torno de um observador separado do observado. Essa fixação em um eu e em um outro, como dois separados. Esse é o estado normal da nossa mente. É assim como somos governados por esse contínuo envolvimento no pensamento. E ninguém mais que nós mesmos podemos parar esse envolvimento no pensamento. Somos nós que nos envolvemos e ficamos girando. Ninguém além de nós mesmos podemos nos libertar dessa roda que gira no mesmo lugar. Essa roda que gira é a roda dos pensamentos. Estamos dominados pelos próprios pensamentos, dando realidade aos pensamentos. Somos controlados por esse envolvimento com o pensamento, dia e noite, na vigília e nos sonhos, vida após vida. Esse movimento dos pensamentos no qual ficamos aprisionados, sem darmos conta que é uma fabricação, uma construção da nossa própria mente, completamente ilusória, é o que se chama samsara. É a mente comum, também chamada ignorância, que ignora a natureza essencial. Fica distraída com o fluxo de pensamentos e não reconhece a essência bem-aventurada. Somente nós podemos nos libertar dessa rede de pensamento conceitual. Aqui e agora. Não há outro lugar nem outro momento. Aqui e agora está a grande paz. Aqui e agora está a grande perfeição. Reconhecendo que as nuvens não estão separadas do céu,
São expressões do céu. Os pensamentos são expressões da natureza búdica. Contemplando nossa verdadeira face, consciência aberta, céu aberto, contemplando os movimentos, pensamentos que vão e vêm, reconhecendo sua natureza, estados mentais, tipos de mente, sem solidez, sem realidade, assim como as ondas do mar não estão separadas do mar, são feitas da mesma água, são expressões do mar. Descansando na consciência aberta e contemplando a transitoriedade. É assim como qualquer pensamento surge e desaparece, sem deixar nenhum vestígio. É assim como colocamos fim ao samsara. É assim como descansamos na grande paz. Esse é o método supremo. Está ao alcance de todos. Não é algo que precisamos obter de algum mestre em algum lugar inacessível. Não é algo que precisamos comprar e que pode ser custoso. Também não é algo que tenhamos que procurar e que seja difícil para alcançar. Tampouco é necessário aplicar grande esforço. É tão simples como reconhecer a própria face. E o espelho para esse reconhecimento é a simplicidade da meditação. Esse é o método supremo que nos permite ver a essência, a natureza e experimentar todas as suas qualidades e manifestar toda a sua atividade. É assim como nos liberamos do samsara. É assim como deixamos de ser um ser comum e realizamos o ser búdico. Todos os seres possuímos a mesma natureza, consciência desperta, a mesma essência. Olhando para nossa verdadeira face, não existe alguém, é invisível, não é um corpo algo, é intangível. É por isso que resulta difícil reconhecer. Olhando para a natureza essencial da mente, não há nada, não tem ninguém, não é algo invisível, intangível, não tem solidez. É um estado mental
puro cognitivo, bem-aventurado, quando deixamos de estar presos aos pensamentos, conseguimos ver a nossa natureza mais profunda, mais pura, e nos damos conta que os pensamentos são uma expressão da consciência. Não se trata de eliminar os pensamentos. Buda nos ensina a técnica, simplesmente deixá-los desaparecer. Desaparecem quando reconhecemos nossa verdadeira natureza, consciência aberta, que contempla. Quando olhamos para a consciência aberta, que não é alguém, eu, não é algo, corpo, esse estado puro, imutável, indestrutível, inabalável, plenamente qualificado, não nasce e não morre, sempre está presente. É a grande liberação de todos os nascimentos e de todas as mortes. E se realiza no estado de presença, aqui e agora. Aqui e agora dispomos desse precioso renascimento humano, fruto de um longo caminho de evolução que nos permite compreender e reconhecer nossa natureza búdica. Estamos diante do portal da ascensão, da iluminação. Dar-lhe sentido a essa preciosa existência humana é não estar distraídos. A distração, o karma negativo, é nossa mente habitual, não exige nenhum esforço. A virtude, a bondade, a sabedoria se cria, se gera através do reconhecimento da nossa natureza búdica. É necessário aplicar um ligeiro esforço para manter a mente relaxada no estado de presença aqui e agora, para que possamos conectar com o nosso estado natural, fonte de todas as virtudes e sabedoria. Esse é o caminho da iluminação. Reconhecer nossa própria natureza. Não reconhecer nossa natureza búdica é o caminho do samsara, da mente distraída, envolvida e aprisionada em pensamentos dualísticos. Isso é o que reencarna o karma. Estamos diante desses dois caminhos. Temos o caminho do samsara, da mente comum, distraída e aprisionada por redes de pensamentos ilusórios, que se toma por real, aflições, perturbações, karma. E o caminho da iluminação, nirvana. O caminho de reconhecer nossa natureza búdica.
caminho do autoconhecimento, o caminho da distração, o caminho do autoconhecimento. Reconhecer a nossa essência é o caminho do nirvana. Não reconhecer é estar distraídos, tomando por real o que são conceitos e projeções mentais. Esse é o caminho do samsara. Tudo é uma questão de escolha. Reconhecendo nossa essência é ser livres. E nessa liberdade descansamos. E nessa liberdade descansamos. Ser livre. E nessa liberdade descansamos. Ser livre do fluxo mental, das histórias que nos contamos, da rede conceitual. Ser livres do passado e do futuro. A leveza do fluir na alegria, do fluir na paz, fluir no amor, descansando na espaciosidade da abertura, consciência aberta, consciência infinita, expandida e conectada com as fontes de sabedoria, é confiança, é segurança, é certeza, é manifestação, é materialização, é criação. Livres do envolvimento com os pensamentos, o poder que exercem sobre nós diminui. Os pensamentos começam a ser mais lentos, temos mais paz. E nessa paz, novas possibilidades, criatividade, insight. O novo nos surpreende. Livres do pensamento conceitual, somos espontâneos. A inteligência da vida se expressa através de nós. A magia, o milagre acontecendo, a sincronicidade, a sabedoria. Os pensamentos são como nuvens no céu. O céu nunca muda, esteja ensolarado ou nublado. Quando nos posicionamos no estado de presença, aqui e agora, descansando no estado desperto, é como o sol que dissolvem as nuvens dos pensamentos que desaparecem. É através do estado de presença que reconhecemos a essência. E esse estado luminoso dissolve todo o karma, todas as emoções que nos perturbam, todas as histórias do passado congelado. É impossível ser contaminado pelo karma e pelas emoções. É impossível ser contaminado pelo passado e pelo futuro. Da mesma maneira que o ar não pode ser pintado. Reconhecendo e familiarizando
com o estado natural, essencial, com o céu aberto, consciência aberta. A mente comum aprisionada pelos pensamentos dualistas experimenta dor e sofrimento. Se apega a formas, pensamentos e a natureza impermanente é a causa principal do aspecto doloroso do samsara. A dor inevitável da morte, da impermanência. O corpo morre no final da vida. Não nos damos conta que a consciência continua. Quando sincronizamos corpo, mente, aqui e agora, respiração, e conectamos com o estado de presença, todos os padrões habituais relacionados com o tempo, conceitos, karma, personalidade, instantaneamente se purificam. Consciência se abre, se expande, e o sol luminoso do estado de presença agora se trata de manter esse frescor e adquirir a habilidade de misturar essa frescura, essa leveza da mente luminosa, essa naturalidade com as nossas atividades diárias. Para isso, devemos de aplicar um ligeiro esforço que é engajar-nos no caminho da ação, sem se afastar do estado natural e dar-nos conta da distração, da fixação, e o dar-se conta é soltar, é conexão, é reconhecimento, é descansar na abertura, é manter a frescura, a leveza. Se não aplicamos o ligeiro esforço de sustentar o estado de presença através de chamata, atenção plena, sincronizando respiração, corpo, mente aqui e agora, as aflições, as preocupações, os medos, a insegurança se apresentarão e a mente distraída dará realidade a estes fantasmas, projeções, karmas, e assim ficamos mais aprisionados na roda do sofrimento do samsara. O caminho é descansar na naturalidade, é permanecer na consciência desperta, é sustentar a leveza e o frescor do aqui e agora, em todo momento, em qualquer atividade, mantendo o foco,
a direção, a consciência e, ao mesmo tempo, simplicidade, naturalidade, espontaneidade. Mesmo que surjam envolvimentos com conceitos, somos conscientes que conceitos são e mantemos o nosso descanso na mente natural, sustentando a leveza, a frescura, a espontaneidade. Que agora, experimentando esse descanso natural, sustentando a leveza e a frescura, sem passado, sem futuro, na abertura, e nessa abertura, conexão com o infinito, conexão com as fontes sagradas de sabedoria, conexão com o poder criador. Sustentar a frescura, o frescor, significa não perder a continuidade da naturalidade, da simplicidade, da espontaneidade. Descansar na mente natural significa estar livre do jogo mental, da fabricação mental, desse ping-pong, desse blá 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 interno. Essa é a base, o preliminar que devemos colocar em prática. A mente livre de fabricação, descansando na naturalidade, na simplicidade, na espontaneidade e experimentando esse momento a momento leve e fresco. Significa mantendo essa continuidade de simplicidade, de espontaneidade, esse estado de presença desperta. Então vamos a descansar nesse estado, experimentando essa frescura, reconhecendo a nossa essência, pura consciência, cognição pura, sem envolver-nos com todo esse fluxo de pensamentos, conceitos. Se não nos envolvemos, não tem energia, não tem consistência, desaparecem. Consciência aberta, contemplando, sem fixação, sem fabricação, descansando nessa abertura, nessa abertura tem paz, todas as qualidades estão presentes, é a completude do amor, é o acolhimento da compaixão, é a alegria espontânea e natural, livre de objeto, é gratidão, uma gratidão pura, onde não tem a quem agradecer, nem objeto de gratidão, e até mesmo aquele que agradece se dissolve.
onde todas as virtudes se tornam transcendentais, completas. E desse estado, toda ação de palavra, de corpo, é sem esforço, virtuosa e luminosa, sem mancha, pura. Se trata agora de misturar, de integrar, de construir esse novo hábito, de dissolver esses padrões repetitivos de ser nós mesmos. Se trata de que esse estado permeie as atividades da nossa vida cotidiana. E para isso temos que reposicionar uma e outra vez. É um treinamento. E como todo treinamento, se transforma num hábito. E quando se torna um hábito, o corpo, a palavra, sem nenhum esforço, se expressa como dirigir um carro, andar de bicicleta, você não tem que estar pensando, o corpo já dirige, sem que tenhamos que gerar esforço para dirigir. Esse é o resultado do treino. Chega um ponto que ele se mistura tanto que somos gratidão, somos virtuosos, somos sabedoria, somos estado de presença, somos atenção plena, somos visão profunda, visão transcendental, somos Buda, somos iluminados. Então, trazendo a nossa prática para a nossa vida, o treinamento está nas atividades, no movimento da nossa vida. Aqui é um laboratório onde experimentamos. E agora essa experiência deve ser levada ao caminho, a visão, a experiência, ser levada ao caminho que é a nossa vida. E ao treinar a nossa mente, chega um momento que o treinamento em si se dissolve e realizamos o ser iluminado para o benefício de todos os seres. Sejamos um caminho, um guia para que todos possam se inspirar e despertar e realizar a natureza bem-aventurada, a nossa essência iluminada. Dedicamos assim nosso mérito para o benefício de todos os seres. Que seja causa de paz, que todos os conflitos se dissolvam, que todas as guerras do nosso tempo desapareçam e que as qualidades sejam reconhecidas e expressadas, trazendo essa luz para a humanidade. Preparando-nos para a noite sagrada, com a nossa mente descansando na clara luz, invocando todos os seres divinos para que protejam a nossa casa, a nossa vida, nosso entorno, familiares, amigos, sentindo essa proteção espiritual, essa confiança, essa segurança, para que possamos descansar na luz, invocando a deusa onisciente da clara luz para sustentar essa frequência elevada durante a nossa noite sagrada, invocando a deusa dos sonhos para que nos guie por sonhos lúcidos, que possamos integrar noite e dia num processo contínuo de despertar de consciência, e assim nos oferecemos uma boa noite sagrada. Bons auspícios e bom descanso na luz para todas e todos. Truxidelé.
Gratidão, Trishilele. Dele, monja, obrigada. Gratidão. Boa noite. Boa noite, obrigada.